Oi pessoal, me chamo Monize e como vocês já viram aí na capa do vídeo, eu vou me desafiar pintando pela primeira vez os Bollygoods, esses desenhos super em alta que está tendo agora no TikTok, é só o que eu vejo e eu vou me desafiar porque às vezes eu não gosto de facilitar a minha vida pintando eles com essas canetinhas aqui da Compacto de 12 cores, apenas utilizando essas 12 cores aqui. Porque aqui na papelaria eu vendo essas canetinhas, pra quem não sabe eu tenho papelaria online, e eu decidi fazer essa novidade e me desafiar também, pintando eles com essas canetinhas aqui. Essas canetinhas são à base de água e geralmente o pessoal utiliza aqueles marcadores que são à base de álcool, que deixa a tinta mais fluida no papel e também você consegue às vezes mesclar entre eles. Esse desenho, não sei se vai funcionar utilizando essa canetinha aqui, a gente vai fazer juntos. E o legal é que eu já criei algumas texturas, eu vou mostrar na estante pra vocês. Dei uma pesquisada e adaptei um pouco para as cores que eu tenho aqui. Então vamos lá começar a pintar esse desenho e ver como vai ficar o resultado utilizando essas canetinhas. Eu escolhi esse desenho aqui que eu achei que a imagem poderia ser fácil de estar pintando, utilizando apenas essas 12 cores aqui, dessas canetinhas. Eu tenho as minhas, então, só que as minhas são aquelas de 24 cores, sabe? Aqui na papelaria ainda não tenho aquelas de 24 cores. Então, eu só vou pegar apenas as cores que eu tenho disponível aqui, que são dessa caixinha aqui, que são as cores comuns e que geralmente você encontra em qualquer conjunto, assim, de marcadores hidrográficos. Esse desenho eu imprimi, eu não estava achando ele, a imagem do tamanho que eu queria, era tamanho reduzido, então eu peguei a imagem, ampliei no documento e deixei do tamanho que eu queria, que era essa daqui. Então, se você quiser também pintar esse mesmo desenho que eu deixei salvo aqui na descrição do vídeo o PDF para você estar baixando e estar imprimindo em sua casa e também estar testando com essas canetinhas aqui. E se você também fizer o mesmo que eu estou fazendo, utilizando apenas esses marcadorzinhos aqui, à base de água normal, me marca na papelaria para saber que você veio daqui e que você também gostou da experiência. Ah, e a folha eu imprimi numa folha de 90 gramas, então é uma folha grossa. Quanto maior a gramatura da folha, melhor vai ficar para você estar pintando, porque só assim, se você for imprimir numa folha A4 normal de ofício, de gramatura de 75, possa ser que a folha fique muito encharcada com a tinta e ela rasgue. Então vamos lá, eu fiz uma pesquisa de análise de textura, eu vi que dá pra você criar texturas bem interessantes, então eu fui lá no TikTok e peguei algumas referências de textura que eu posso estar tentando adaptar, e aí eu criei algumas. Olha, essa aqui foi a minha primeira textura, como vocês podem ver, eu tentei fazer de grama, que eu gostei muito, esses dois estilos aqui, aí de pôr do sol eu gostei muito, só que eu acho que se for fazer o pôr do sol aqui, nessa imagem, eu acho que fica melhor o degradê assim, o amarelo vindo pro laranja. E esse aqui não deu muito certo, como vocês podem ver. Aqui eu utilizei esse azul, só que junto do fundo amarelo ele ficou esverdeado, então esse aqui não deu muito certo. Aí tem as texturas de madeira, que eu vi algumas inspirações, e essa aqui eu acho que são as minhas favoritas, porque já foi a minha segunda tentativa, então eu já fui pegando o jeito. Eu peguei, fiz o de cimento, esse de vidro, estampa, tijolinhos e textura de arbustos e árvore. Então esses aqui foram os meus favoritos. Esse aqui foi a minha primeira vez testando, eu tava pegando o jeito ainda. E esse aqui já estava mais ou menos adaptando esse estilo aqui de pintura. Então eu vou utilizar algumas dessas técnicas aqui para colocar dentro desse desenho e a gente vê como é que o resultado vai ficar. Aqui minhas canetinhas e eu vou tentar recriar esse fundo aqui do sol. Eu vou usar essa opção como se fosse o pôr do sol mesmo. E aí eu vou utilizar apenas essas cores aqui, olha, que eu achei legal. Que foi o amarelo, o laranja e o rosinha que tem nesse conjunto aqui. Então, eu vou utilizar essas três cores aqui. E vou pegar aqui do meu copinho e separar aqui pra gente começar. Peguei aqui essas três cores e eu vou começar criando primeiro o fundo com o amarelo. Então, eu vou fazer primeiro o fundo daqui do pôr do sol com o amarelo, que vai ser a primeira camada.
Vou começar pintando aqui, criando uma camada primeiro. E eu vi que o legal é a gente fazer sempre num sentido só, tá? Quando a gente pinta, o legal é sempre você pintar em um sentido. E quando você for criar a camada, você seguir esse caminho. Porque se você for pintar nesse sentido e depois você vir pintando assim, vai ficar um degradê muito estranho. Principalmente esses marcadores aqui, que você não consegue muito fazer mesclagem com ele. Então, sempre que você for pintar, meu pai sempre me ensinava isso desde criança, você sempre tem que pintar em um sentido só. Eu estou bem empolgada porque eu nunca tinha pintado, eu vi o pessoal no TikTok pintando esse desenho e eu fiquei bem empolgada, querendo também fazer, só que ainda não tenho os marcadores. Eu ainda vou comprar esses marcadores. Eu sempre quis comprar eles, mas depois de ver essas pessoas pintando esses desenhos, além de ser bem relaxante e terapêutico, você consegue usar sua criatividade, sair um pouco das telas. Isso aqui é muito legal para você estar usando aí no seu dia a dia, para você estar desestressando, passando tempo. Eu dei uma analisada em alguns desenhos para pegar inspirações de textura, de estampa, como pode estar fazendo. Então, aos poucos a gente vai aprendendo. Como diz Luana Carolina, que eu gosto muito de acompanhar ela, bom você se torna. Me conte aqui nos comentários quem de vocês já estão pintando isso, que já tem a prática de pintar, porque pode estar dando dicas aqui também, compartilhando com o pessoal. E ó, essa ficou a primeira camada. Essa aqui foi a primeira camada e vai ficar de amarelo. E o truque que eu sempre vejo é você esperar secar para você poder fazer as outras camadas. Porque só assim você consegue estar colocando mais cor e também não vai ficar, às vezes, muito manchado a sua pintura. Então, enquanto vai secando aqui a parte do céu, eu vou fazer aqui o sol. E aí eu vou fazer uma camada bem diferente. Esse aqui eu não peguei referência, mas eu vou tentar fazer por mim. Vou pintar, eu acho que eu vou pintar aqui de amarelo e eu vou vir com laranja depois por cima, bem aqui ao redor, criando um degradê. Vou pintar aqui primeiro. Eu devia ter passado todo, né, mas me deu a ideia agora de fazer assim. Eu estava pensando em fazer de outro jeito, mas me deu a ideia aqui. Primeira camada do sol foi, eu vou esperar secar para passar o laranja por cima. Nessa inspiração aqui, eu vou deixar a parte mais clara aqui embaixo e escurecendo para cima. Então, o sentido dessa pintura aqui, eu vou fazer assim. Então, eu vou criar em cima uma segunda camada só aqui nessa parte. Aí, eu vou vir depois com rosa e depois com laranja por cima. Vou fazer aqui a camada, a segunda camada, vindo descendo assim, ó. Lembrando que eu estava pintando nesse sentido, então eu vou fazer essa segunda camada. Eu vou fazer assim, sem ter um sentido certo, porque eu vou tentar fazer um degradê. E como é canetinha hidrográfica, eu não sei como vai ficar a mistura com as outras cores. Mas eu tô criando essa segunda camada aqui no desenho, pra ver como é que vai ficar. Aí as nuvens eu vou deixar assim mesmo, branca, só que eu vi umas inspirações que às vezes você pode estar criando uma sombra com cinza. Então eu vou fazer isso, eu vou deixar a nuvem em branco, porque como está pôr do sol, geralmente sempre ficam as nuvens em branco, e aí eu vou deixar para poder fazer só um sombreado com cinza. Criei a segunda camada do amarelo aqui e vamos fazer agora com o laranja. Enquanto seca essa segunda camada aqui, eu vou fazer aqui o degradê do sol, então eu vou tentar fazer assim. Não vai ter como fazer mesclagem porque canetinha hidrográfica, e também para poder mesclar eu vi que o pessoal usa com aqueles marcadores, o marcador zero que você passa e aí ele vai diluindo uma tinta na outra, então aqui não tem essa opção. E vou fazer um sombreado aqui assim só, nos cantos, só mesmo para dar profundidade ao desenho. Que eu vi umas inspirações, o pessoal faz assim para criar profundidade no desenho. Não tenho o intuito de pintar a nuvem, então vai ficar assim, com o cinza, criando esse fundo. Esse cinza não é clarinho, geralmente eles usam um cinza claro. E esse aqui eu vou ver como é que ele vai secar, pra ver se ele vai clarear um pouco, mas esse cinza ele é um pouco forte. Então, possa ser que ele fique um pouquinho escuro
mas lembrando que eu estou pintando com canetinha de apenas 12 cores. E ficou assim. E vou tentar passar aqui esse amarelo de novo, só próximo aqui do laranja, pra ver o que pode sair, né? Se vai dar uma mesclagem. Ó, tá vendo como é canetinha hidrográfica? Olha, ele vai desmanchando às vezes um pouco a folha. Então, pode acontecer isso, mas eu tiro aqui. Mas é normal que isso possa acontecer porque tá encharcando a folha. Eu gostei, olha, deu uma leve espalhada no laranja com o amarelo e até que eu gostei, ficou bem interessante. Enquanto vai secando aqui o céu, que ainda tá bem molhado pra não rasgar o papel, eu vou fazer essa primeira, na verdade vou fazer essa daqui porque é uma cor mais escura, já que a grama tá aqui pra trás. Então eu vou utilizar essa técnica aqui da grama 2 nessa parte aqui e essa aqui da grama 1 eu vou fazer nessa parte aqui. Nessa técnica dessa grama 2, eu utilizei 3 cores, que foi o verde claro, o verde escuro e o marrom para poder fazer como se fosse sombreado em alguns pontos. E também utilizei canetinha branca, é porque essa minha canetinha branca, ela não tem muita pigmentação. Eu vou mostrar depois pra vocês qual foi que eu usei. Mas aqui tem uns pontinhos, como se fossem florzinhas no meio da grama. Separei aqui as 3 cores e eu vou começar fazendo a base com esse verde claro aqui nessa primeira camada. Essa grama aqui, esse segundo modelo de grama, eu vou fazer 2 camadas de verde pra poder deixar ela mais escura, mas é um verde mais leve, sem ser aquele outro verde mais escuro. O verde escuro eu vou fazer pontos de grama e umas folhagens também. E aí aqui a técnica que eu vou usar, que eu vi de alguns, uns pontinhos que você vai fazendo para criar profundidade também. Eu vejo que os desenhos, a maioria cria profundidade para ficar com aquele efeito às vezes mais realista do desenho. Esse do sol mesmo eu gostei desse efeito, apesar que o amarelo, ele molhou um pouco mais o papel e começou a esfarelar, mas consegui criar um pouco de degradê, eu acho que ficou bem legal. Esse verde, vamos ver como que vai ficar nesse fundo aqui. Eu espero que também traga um pouco de profundidade. Vou voltar aqui com a canetinha para poder cobrir esses brancos, mas lembrando que eu vou criar uma camada com ele. Gente, é tão legal pintar isso daqui, você esquece as outras coisas que ficam na sua cabeça, as preocupações. É muito legal isso daqui. Acho que eu vou aderir, vou até comprar o livrinho também, para poder ficar colorindo. Se você já pinta esse desenho, me diz aqui quanto tempo você já tá pintando Bobbie Goods, porque isso começou há pouco tempo e eu achei bem legal e acabou realmente me influenciando, vendo outras pessoas pintando. Você vai e aí começa a vir umas coisas na cabeça, umas criatividades para você estar colocando aqui no desenho. Aqui embaixo também é grama, nessa partezinha aqui, olha. É delimitada por essa linha, mas aqui é uma grama também. Essas canetinhas da Compacto, gente, é muito boa. Essa mesmo que eu tô utilizando, que é a minha, que eu tenho a de 24 cores, eu acho que eu comprei ela em 2022. Ou foi ano passado? Acho que foi ano passado. E eu já pintei várias coisas. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando um sketchbook que eu tenho aqui. E a maior parte dos letterings e de desenhos que eu fiz e pintei foi com essa canetinha. E ela durou bastante. Teve gente que falou que a sua acabou rápido, mas essa minha que eu comprei. Isso porque eu já pintei muito mesmo e ela ainda tá durando. Então, assim, não sei quanto tempo ela vai durar pintando Bobbie Goods, mas se eu gostar desse aqui, eu vou fazer outra pintura diferente, já mais elaborada, porque gosto às vezes de fazer uns desafios comigo mesmo pra ver como é que vai ficar. Enquanto seca essa primeira camada, eu vou voltar pro céu e vou finalizar o degradê. Vou ver se vai dar certo, eu espero que fique bonito. A segunda camada do amarelo tinha secado, eu vim com o laranja, pra depois vir com a outra camada pra fazer o degradê. Eu tava um pouco úmido, eu pensava que tinha secado, mas olha, tá vendo que tá esfarelando um pouquinho? Mas eu vou deixar secar mais aqui e vou partir pra segunda camada do verde, que eu acho que já secou. Mas, ou então eu posso começar aqui na árvore, acho que eu vou começar na árvore, que eu também tenho uma técnica bem legal, que vai ficar uma cor bem diferente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, a técnica foi essa daqui que eu vi, que, olha, eu usei o fundo, a base primeiro de laranja, aí depois eu vim um verde claro,
E aí depois eu fui fazendo sombreados em alguns lugares com esse verde escuro e também usando alguns pontinhos marrom. E eu amei muito essa cor de verde que ficou da árvore, então eu vou usar essa técnica aqui. Aí eu vou aproveitar o laranja e vou pintar aqui, criar essa primeira camada, pra depois vir fazendo esse outro degradê, colocando essa cor verde aqui por cima. A mistura fica bem interessante, só confia no processo e vai que vai dar tudo certo, que o resultado final é bem surpreendente. A primeira camada só faço uma mesmo do laranja e aí espera secar para poder vir com o verde claro, para poder criar aquele tom de verde mais amarronzado. Então, depois que eu secar aqui, eu venho com esse verde. Agora eu vou criar a segunda camada da grama aqui para poder fazer aqueles pontilismos. Eu preferi criar duas camadas com esse tom de verde claro, porque não ia ficar um verde muito intenso e eu queria esse tom mesmo mais claro, só que não tanto para poder ficar diferente do de baixo. Vou aproveitar que aqui embaixo eu vou também fazer grama e é só uma camada de verde e vou logo pintar, que é o tempo que eu pego e termino aqui essa parte do sol e do pôr do sol, né, do céu, e eu venho com esse mesmo verde e faço a camada aqui na árvore, porque essa parte aqui ela tá mais molhada, e por ser a base de água leva mais tempo e tem que ter mais paciência mesmo para esperar as camadas secarem. Com a base de álcool, por evaporar mais rápido, então tem essa questão de ser mais rápido, a questão de você voltar para fazer as outras camadas. Mas aqui, como é marcadorzinhos à base de água, realmente leva mais tempo. E mesmo sendo o mesmo tom que o verde de cima, ele ficou diferente. E essa parte deu um pouco de trabalho pelo fato da imagem ser maior e a ponta também da canetinha era pequena. Então levou mais tempo para finalizar. Mas essa primeira camada já finalizei, aqui embaixo só vai ter uma camada de verde mesmo. E eu vou vir para finalizar essa questão do paisagismo aqui, vou finalizar a árvore passando esse aqui e aí eu vou vir com rosa, criando aqui o degradê para ficar mais escuro. A mistura do laranja com o verde ficou uma cor muito bonita e o rosa criou também um fundo um pouco mais um laranjado escuro. E eu voltei com o amarelo para tentar fazer um degradê que nem foi no sol, para tentar misturar as cores e ficar mais homogêneo. Eu vim com o verde escuro fazendo os pontilismos já na grama de cima, para poder criar uma profundidade e deixar o desenho mais realista. E eu vim com o marrom para poder criar sombras em alguns pontos mais estratégicos. E já na grama de baixo eu usei essa técnica fazendo tracinhos com a mesma caneta que foi a verde claro, para poder ficar como se fosse a gramazinha mais alta do desenho. E também utilizei o verde escuro, só que em alguns pontos, não usei na grama toda. E voltei com o marrom para criar sombra debaixo da árvore, perto desses cogumelos, do ursinho, e achei que ficou legal. E eu vim na árvore, fiz os pontilismos também com a cor verde escuro e também eu vim com o marrom. Fica uma sombra legal e eu gostei muito dessa técnica. O desenho já tá começando a criar forma, eu achei bem legal. Eu ainda vou vir com a caneta branca, dando alguns detalhes ainda, tá? Pra finalizar, mas vou deixar secar essas camadas. E agora eu vou usar essa técnica aqui, que tem mais cara de tronco pra pintar, que é a parte da árvore. E tem essa outra técnica aqui, que lembra mais uma madeira polida. Então eu vou usar essa técnica nessa porta aqui, só que eu vou usar nessa porta a cor vermelha, que eu acho que vai ficar mais bonito, como se fosse aquela portas de madeira com verniz vermelho, sabe? E aí eu vou usar essa técnica aqui com a cor vermelha nessa porta. Vim com a primeira camada pintando o tronco da árvore, enquanto secava para passar a segunda mão, eu fui pintando as cercas, quis deixar bem o estilo rústico. E aí eu decidi pintar o telhado também de marrom, como se fosse um telhado de madeira. E aproveitei e pintei também ao redor dos vidros. E finalizei a segunda camada do tronco da árvore. Agora eu vou fazer a pintura aqui desse ursinho. E eu vou deixar ele em branco, só que eu vou fazer pintinhas nele. E também eu vou usar a estampa da roupinha dele
assim, olha, com esses quadriculados, que eu acho que vai ficar mais fofinho. E aí eu vou tentar combinar essas cores com a bota dele e essa touquinha que está usando. Para a roupa do ursinho eu vou fazer a combinação de rosa, vermelho e azul. E aí eu vim com o vermelho, aproveitei e pintei os cogumelos e as frutinhas da árvore. E para o gorro eu pintei de azul, para combinar também pintei os sapatinhos e fiz como se fosse umas pontinhas também na meia. E a estampa é simples, você faz linhas na horizontal e na vertical, dando espaço entre elas. E para a pele do ursinho eu quis fazer manchinhas e pintei toda a orelhinha de preto. E para dar um toque de fofura, pintei as bochechinhas de rosa. Assim, eu não sei se eu gostei dessas pintinhas, principalmente que eu acabei errando a pinta, ficou muito perto aqui dessa parte rosinha que eu quis fazer, mas já foi. Agora eu vou fazer a porta nesse estilo aqui, olha. Nesse estilo aqui de madeira, que tem uma técnica que você faz uns riscos e aí você vai contornando esses riscos. No vídeo vocês vão ver. E aqui atrás eu vou fazer um método parecido com esse daqui, nesses tijolinhos, para ficar algo mais bonitinho. E aqui eu vou fazer a técnica do cimento e aqui também essa técnica do vidro. E aqui eu vou fazer tipo um vitral, então eu vou fazer aqui colorido os vidros para ficar bem diferente. E as plantinhas eu vou fazer com um tom, às vezes, de verde mais escuro, ou vou fazer essa mesclagem aqui também, do laranja com verde, pra ver como vai ficar. E as abóboras também vou fazer algumas técnicas diferentes aqui, pra ficar bem diversificado. Essa técnica da madeira, você faz traços, e aí você tem que ficar pintando esses traços que você fez, que aí ele vai meio que criar essa madeira lisa. Mas eu risquei os traços um pouco errado e não deu muito certo. Não criou o efeito que eu queria. A técnica não ficou tão perceptível, porque ela vai ficando com umas linhas. Talvez porque a forma que eu fiz, as linhas não ficou tão estratégicas. Mas ficou um pouquinho lembrando madeira, né? Mas vamos partir agora para a parte do tronco, para terminar de fazer uns traços aqui, para finalizar essa parte da árvore. Fazer as linhas do tronco é simples, você vai fazendo linhas ovais. E para a escada eu fiz a técnica do cimento. E depois eu vim pintando também a roda, mas eu meio que me arrependi de ter colocado essa cor. Voltei para os vidros e para o carrinho eu decidi fazer nesse tom de azul claro. Voltei para o telhado fazendo algumas sombras e cobri a roda de preto, que eu achei que ficou melhor assim. E fiz alguns detalhes a mais. Para a abóbora eu utilizei várias tonalidades, porque eu queria umas abóboras bem diversificadas. E utilizei amarelo, laranja, coloquei o verde em cima do laranja para criar aquele verde mais escuro que nem o da árvore. Eu pensava que no início não ia ficar legal, mas eu fui continuando, fui indo acreditando no processo e no final ficou um resultado bem legal. Fui mesclando algumas cores, voltava e tentava fazer um esfumado com outra cor mais clara. E aí o legal é que ficou vários tipos de abóboras diferentes, porque na minha cabeça esse ursinho poderia estar pegando várias abóboras de vários lugares e cada uma seria de um tipo diferente. E aí conforme eu fui pintando, vinha algumas ideias de sombra e eu só ia fazendo alguns detalhes a mais. Para o arbusto eu utilizei a mesma técnica da árvore, para ficar com esse tom, um verde mais escuro. E a partir daí eu já fui usando a minha própria criatividade e voltava, fazia alguma sombra, voltava, fazia uma camada diferente. E as folhas também foi da mesma forma, e depois eu vinha umas ideias, eu fui passando uma camada de laranja, uma camada de amarelo. E você vai percebendo que conforme você vai pintando, vai vindo criatividades na sua mente. Você olha para um desenho, aí você quer colocar uma sombra, aí você quer colocar um pouco mais de cor, de camada, e você vai vendo que sua criatividade vai começar a fluir. Quis combinar os jarros com a cor da porta, e depois eu também fiz a técnica de pontilhismo na escada, fazendo esses pontos com o próprio cinza e com o preto. E o arbusto eu finalizei também fazendo pontilhismo nele, só que aí eu misturei a cor do verde escuro com o preto. Coloquei mais cor nas flores, o vitral me lembrou aqueles coloridos, então eu quis reproduzir fazendo aí no desenho. Decidi pintar os tijolinhos da parede usando a técnica do marrom e vermelho, porque ele fica um tom mais diferente. Coloquei sombra no canto da parede e também debaixo do telhado. E voltei fazendo algumas camadas nos tijolinhos para ficar mais realista. Olha, o desenho está ficando assim bem legal. E eu decidi deixar aqui a parede branca, porque não tem nenhuma cor clarinha, ia ficar muito chamativo, não sei. Então eu acho que assim fica melhor a parede branca.
E aí eu vou pegar agora e dar os toques finais. Eu tenho só essa caneta aqui branca, da Poplar, da Pilot, só que ela não é tão pigmentada, mas eu vou tentar dar alguns toques finais e terminar de finalizar essa parte aqui, que eu acho que tá faltando alguns detalhes. Então, enquanto aqui tá secando e aqui já tá seco, eu vou dando os toques finais com a canetinha branca. Essa estampa, ela pede uma caneta branca para ficar com os destaques melhores. E pelo que eu vi, essa técnica da caneta branca é para trazer mais brilho para a imagem das pinturas. Mas, assim, de imediato não tava aparecendo muitos destaques que eu estava fazendo no vidro. No chão eu tava fazendo como se fosse, tipo, florzinhas dentro da grama. E conforme eu fui usando a caneta, eu fui percebendo que faltava alguns detalhes para finalizar. Voltava com a canetinha e finalizava. E eu ainda acabei fazendo uma pintura na parede que eu não sei se ficou uma composição boa combinando com os tijolinhos. E o desenho está finalizado. Eu disse que eu não ia fazer nada, mas eu acho que eu não gostei. Eu fiz esses, como se fosse para lembrar cimento, não sei. Mas eu não gostei muito. O que vocês acharam dessa parte aqui, dessa parede da casa? Mas enfim, eu quis trazer um pouco de profundidade. Eu tava achando muito branco. E a canetinha branca realmente não pegou direito. Tentei fazer uns pontinhos aqui, tipo, fazer uns pelinhos, mas não ficou legal. Tentei fazer uns brilhozinhos, assim, mas ela não sobressaiu. Até no vidro também eu tive que fazer uns risquinhos com caneta preta. Essa daqui, olha, que tem disponível aqui na papelaria também, de Clique. Eu tentei fazer uns risquinhos pretos também, mas o desenho em si ficou assim. Particularmente eu gostei, principalmente que é meu primeiro Bobbie Goods. Então eu achei legal, eu ainda cheguei a fazer esse sombreado aqui no sol para ficar mais brilhante. E para ter usado apenas canetinhas, essas aqui apenas 12, eu usei menos de 12 cores na verdade, nem usei todas aqui, ficou cores que eu não usei, mas eu gostei muito dessa palheta. Tirando essa parede aqui que eu ainda não sei se eu gostei dela, mas de geral eu simplesmente amei e eu já quero pintar mais Bobbie Goods. Ainda não sei fazer aqueles sombreados ainda com luz, eu vou estar vendo mais vídeos para poder estar aprendendo. Estou mostrando mais de perto para vocês verem os detalhes de como ficou o desenho. Tentei criar algumas sombras, algumas texturas e no geral ela ficou assim. Pra primeira vez, até que ficou legal, não é? Vocês concordam? E o que vocês acharam? Vocês também gostaram? Se você nunca pintou, eu te indico a você fazer isso, porque é muito bom e muito relaxante. Eu espero que vocês também tenham gostado e eu amei pintar esse Bobbie Goods. Apesar de não ser os marcadores que geralmente as pessoas estão acostumadas, foi um desafio perfeito utilizando esses marcadores aqui. Se você não segue a papelaria, o arroba vai estar aqui do lado para você ir lá. E todo dia eu posto os stories, dou dicas, mostro os produtos que tem disponível. E eu quero saber se você quer mais vídeos interessantes como esse pintando Bobbie Goods. Eu tô pensando de pegar e fazer um vídeo pintando Bobbie Goods apenas utilizando lápis de cor infinito. O que vocês acham? Comente aqui e ter esse novo desafio. Um beijo e até o próximo vídeo.